Olá, amados. Que a paz esteja com todos vocês. É, uma- Mais um áudio aqui, uma mensagem aqui para a gente estar meditando aqui nas Santas Escrituras a respeito do que é o conhecimento das Escrituras Sagradas. O que é ter um pleno conhecimento das Escrituras Sagradas. Obviamente que a gente não vai ter um conhecimento tão profundo assim das Escrituras Sagradas, porque é um livro selado que somente o Messias nos abre esse selo e a gente aos pouquinhos, pela misericórdia do Pai, buscando ao Pai e ao Filho, a gente vai abrindo um pouquinho o nosso entendimento, tendo uma sabedoria que vem do alto, ou seja, através do Pai, e a gente vai engateando na fé, buscando a cada dia conhecer e conhecer a palavra do Pai, porque a palavra do Pai que é a verdade. Hoje em dia tem muitos homens por aí hoje em dia que eles têm até um certo conhecimento da palavra, até um pouco para o lado espiritual, mas só que em alguns detalhes eles pecam e caem na letra, ou seja, pecam nos detalhes. Por quê? Porque eles não guardam toda a palavra que saiu da boca do Pai. Esse é um grande detalhe que as pessoas terminam aqui tropeçando, ou seja, guardar toda a palavra que saiu da boca do Pai. Ou seja, eles guardam, às vezes, tem muitos aí que às vezes guarda 80%, 90% da palavra do Pai e nesses, às vezes, 10% tropeça, ou seja, termina, ou seja, errando o caminho, ou seja, ele descaminhando as pessoas para errar o caminho do Pai. Ou seja, são pessoas que eles detêm um certo conhecimento, mas nunca chegam ao pleno conhecimento, ou seja, por quê? Porque não guarda toda a palavra que saiu da boca do Pai. Ou seja, são pessoas às vezes que têm uma boa oratória, que tem um poder muito grande de persuasão, ou seja, ele tem uma oratória que consegue convencer a outra pessoa que aquilo que ele está falando é verdade, ou seja, usando a Bíblia também. Você vê que tem muitos astutos por aí, ou seja, quem tem uma boa oratória, tem uma boa dicção, tem um bom poder de persuasão, usa algumas palavras que tem técnicas de gatilhos mentais que consegue persuadir, convencer a pessoa que aquilo é verdade, ele abre a Bíblia, ele lê e consegue convencer a pessoa que aquilo ali é verdade. Por isso que é muito, às vezes, ruim a gente ficar indo atrás de homens e não ler as escrituras. Ou seja, porque quando a gente vai atrás de homens, ou seja, a gente não busca direto do pai e do filho, ou seja, a gente não sabe o que o pai e o filho falou, ou seja, por essas pessoas terem um poder de persuasão muito grande, eles conseguem convencer, ou seja, a palavra do homem, ou seja, ela bem colocada, ou seja, encaixada, ou seja, são flechas mortíferas, como fala as escrituras, ou seja, ela consegue persuadir aquele que não conhece a palavra do pai nem a palavra do filho. Ou seja, hoje no mundo tem várias pessoas que usam dessas técnicas aí e conseguem enganar, e conseguem com facilidade. O que acontece muitas vezes nas religiões, eles têm boas técnicas, têm boas oratórias, têm poder de convencimento. Fora da internet também, aquelas pessoas também que se dizem libertas da religião também, eles têm uma boa oratória, um bom poder de convencimento, um bom poder de convencimento, ou seja, para aquelas pessoas muitas vezes que não têm costume de ler, as pessoas não gostam de ler. São raríssimas as pessoas que gostam de ler. Imagine as pessoas que vai sentar, ler uma Bíblia, que é um livro de cerca de 1000 páginas, de Gênesis e Apocalipse, meditar, ler, reler. As pessoas não vão fazer isso, ou seja, eles preferem achar mastigado na internet. E nessa daí, muitos são enganados. Esse que é o grande erro, ou seja, existem pessoas que têm bastante conhecimento das escrituras, mas pecam de pequenos detalhes que são importantíssimos para a salvação. Ou seja, isso não é de hoje, ou seja, na época também do Messias e dos apóstolos, você vê que uma certa vez, lá em Marcos 12, 29, os fariseus chegaram para o Messias. Os fariseus eles sabiam, ou seja, eles sabiam que amar ao Pai e ao próximo acima de todas as coisas era o primeiro e mais importante mandamento de toda a lei, mas só que eles não cumpriam aquilo, ou seja, eles tinham um conhecimento, mas não tinham pleno conhecimento, ou seja, não praticava tudo que saiu da boca do Pai.
Entendeu, amados? Esse é o detalhe. Ou seja, muitos, na época também dos apóstolos também, o apóstolo Paulo também tinha muita dificuldade quando ele viajava naquelas cidades ali, levando a mensagem em Roma, na Ásia. Ele tinha muita dificuldade com isso também, até com as pessoas que se diziam comungar da mesma fé que ele, ou seja, eram pessoas que diziam comungar da mesma fé que ele, mas quando Paulo viajava para outra cidade, eles ouviam uma outra voz diferente, ou seja, do homem, as pessoas às vezes do judaísmo, de outras doutrinas, e eles se enveredavam por esse tipo de dogmas e doutrinas, ou seja, Paulo teve muita dificuldade com isso, ou seja, só ler as cartas paulinas que vocês vão ver. Paulo chega a dizer que ficava entristecido, porque as pessoas às vezes tinha muitos que ele olhava assim, poxa, esse amado tem um bom conhecimento, tem um bom conhecimento, ou seja, está com uma fé bem, mas quando ele viajava e voltava, a pessoa caía da fé. Eu vou mostrar aqui para vocês agora aqui, ó. Aqui, ó, com aparência de piedade, ou seja, 2 Timóteo 3:5, ou seja, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-se, portanto, destes também. Ou seja, porque com aparência de piedade? É aquela pessoa que chega como um mansinho, passando aparência de humildade, tem aquela boa oratória, tem aquele poder eloquente de envolver as pessoas, mas todavia negando o seu real poder. O que é o real poder? É o poder das profecias, que é a palavra do Pai e a palavra do Filho. Ele nega, ou seja, ele fala 90% de verdade, 95%, mas nega os pequenos detalhes, ou seja, nega o real poder, porque o poder vem da onde? Vem da palavra do Pai. Essa que tem um grande poder de libertar o homem de qualquer dogma, doutrina, só a palavra do Pai e a palavra do Filho, não tem para onde fugir disso. Mas como as pessoas não compreendem isso, ou seja, terminam sendo levados por vento de doutrina. Assim, olha que Paulo vem nos alertando aqui, afasta-te, portanto, destes também. Aqui, ó, porque são pessoas assim que se intrometem pelas quando está se referindo casas aqui, está casas, vocês são. Quem é a casa do Pai, o templo do Pai, como Paulo descreve lá em 1 Coríntios 3,16, são as pessoas, ou seja, eles se intrometem pelas casas, ou seja, pelas pessoas, entram na mente das pessoas, que é o templo e a morada onde a palavra do Pai deve estar guardada, e conquistam mulheres insensatas. O que são mulheres nas Escrituras? São povos, ou seja, eles conquistam com essa boa oratória, dicção, poder de conhecimento, ou seja, insensatas, ou seja, sobrecarregadas de pecados, ou seja, por que Paulo está detalhando aqui sobrecarregadas de pecados? Porque o Pai já falou para a gente não ouvir homens, para a gente não ir atrás de outros deuses, para não adorar ídolos, ou seja, as pessoas vão para tudo isso aí. O Pai já falou lá também, pelo profeta Jeremias, falou, maldito o homem que confia no homem, ou seja, são sobrecarregadas de pecado, ou seja, o Pai proíbe de algo, eles vão para lá, ou seja, eles conhecem, vocês sabem muitas vezes que tem esse versículo lá, maldito o homem que confia no homem, que não haverá outros deuses, que não é para adorar ídolo, mas nunca chega ao pleno conhecimento da verdade, ou seja, conhecem, mas não chega ao pleno conhecimento. Esse detalhe aí, ó, faz toda a diferença para a salvação aqui, ó. As quais se deixam levar por toda espécie de desejos, ou seja, a pessoa vai lá, ela ouve um áudio de uma pessoa que tem um bom poder de convencimento, ou seja, ela sente um desejo de seguir aquela pessoa ali e ficar seguindo aquilo que a pessoa está falando. Ela está se alimentando de quê ali? Está se alimentando da palavra humana, não da palavra do Pai, porque é a palavra do Pai que é a verdade. É a palavra do Pai que alimenta nosso espírito, que é o pão da vida. Por isso que o Messias falou, eu sou o pão da vida. Quem bebe do meu sangue e come da minha carne, este terá vidas em vós mesmos, ou seja, é da carne do Messias, do sangue do Messias, ou seja, é ouvir a ele, não ao homem. Entendeu, amados? Aqui, ó. Elas estão sempre aprendendo. Olha o detalhe aqui, ou seja, elas, que Paulo está se referindo aqui, as mulheres, ou seja, ao povo, estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao pleno conhecimento da verdade. E o que é a verdade? João 17:17, Pai, santifica-nos na verdade, pois a tua palavra que é a verdade. Entendeu? Olha que detalhe interessante aqui, ó. Ou seja, por isso que o Messias nos deixa examinar as escrituras, pois pode estar nela a vida eterna. O que é as escrituras sagradas? É você ler as escrituras de Gênesis e Apocalipse, ler, meditar, guardar a palavra do Pai, cumprir os seus mandamentos. Ou seja, aí você vai chegando ao pleno conhecimento da verdade, você vai deixar de ser criança, aquela pessoa que
é levada por qualquer tipo de persuasão. Ou seja, o homem tem o homem que domina é, técnicas de persuasão, tem boa dicção, tem boa oratória, sabe encaixar as palavras, ou seja, tem um bom script de falar, ou seja, tem muitos desses aí que sabem montar um... Eles pegam, montam um script muito bom, ou seja, com palavras que despertam gatilhos mentais, ele consegue convencer qualquer pessoa de algo que é uma doutrina, assim, uma heresia que ele mesmo criou. Aí aquela pessoa que não vai na escritura ler, ele cai facilmente. Entendeu? São flechas mortíferas, ou seja, eles foram deixados aí para isso. Você leva o mundo ao abismo, você, porque a pessoa deixa de ter fé tanto no pai quanto no filho para ir atrás dessas de palavras bonitas, de palavras persuasivas. Normalmente eles conseguem encaixar nos seus textos palavras que conseguem lá no subconsciente da pessoa, no lado emocional, que deixa a pessoa mais susceptível a acreditar naquilo que ele está falando, coloca aquelas musiquinhas de fundo, aquela música ali, ou seja, mexe logo com a emoção da pessoa, ou seja, eles encaixam frases no texto ali que desperta, mexe no subconsciente da emoção, ou seja, facilmente ele consegue enganar aquela pessoa, ou seja, e a pessoa que não está fundamentada nos profetas, no Messias, nos apóstolos, ele cai fácil, entendeu, amado? Ou seja, a fé dele, ele fala que tem fé, que acredita nas escrituras, mas quando chega esses homens aí com esses tipos de técnica aí, eles praticamente, ou seja, vai para isso aí, ou seja, fica em dúvida, ou seja, é como se colocasse ele em xeque, ou seja, será que eu acredito nas escrituras ou acredito no que ele está falando aí? Ou seja, só pela forma que o homem colocou para ele, com aquele poder de convencimento, entendeu, Mas aqui, ó. Olha o que, Paulo vem falando aqui, ó. Aqui está dizendo que esses aí, ó, aqui, ó, é a semelhança de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés. Outro dogma também que acontece muito hoje, ou seja, as pessoas que as pessoas ficam dizendo que Moisés é, é o diabo, ou seja, Moisés prescreveu a lei do pai, como é que Moisés é o diabo? Ou seja, a lei de Moisés que não é de Moisés, é a lei que o Pai deu por intermédio de Moisés, ou seja, fala do Messias, ou seja, a lei e a graça tem que andar juntos, senão ninguém entra no reino do Pai, ou seja, o Moisés falou do Emanuel, falou do Messias. Como é que Moisés é o diabo? O Messias dá testemunho de Moisés, os apóstolos falam sobre Moisés, como é que Moisés é o diabo? Ou seja, o Pai deu a lei por intermédio de Moisés, ou seja, que é para a gente observar essa lei, para cumprir seus mandamentos, ou seja, por quê? Porque toda a lei falava do Messias, falava daquele profeta que haveria de vir ao mundo para salvar a humanidade, salvar a humanidade, ou seja, com as palavras do Pai. Mas é isso, a pessoa vai lá e acha que Moisés é o diabo, ou seja, o cara tem um poder de convencimento, convence facilmente aquela pessoa que Moisés é o diabo, ou seja, porque a pessoa não leu as escrituras. Entendeu, mas é mais ou menos isso. Aqui, ó. É a semelhança de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés. Olha o detalhe aqui, ó. Paulo está falando aqui, se colocaram contra Moisés. Então, esse que diz que Moisés é o diabo é o quê? Está se colocando contra Moisés, ou seja, eles conhecem as escrituras, ou seja, entre aspas, na letra, por ter um poder de convencimento, se colocam contra Moisés. Ou seja, se as pessoas se colocam contra Moisés, está se colocando contra o pai e contra o filho também. Porque quem se coloca contra o pai, se coloca contra o filho. Quem se coloca contra o filho, se coloca contra o pai. Por isso que hoje em dia no mundo, ou seja, tem muito conhecimento, mas conhecimento humano. Eles nunca conseguem chegar ao pleno conhecimento de forma espiritual, sair da letra totalmente, porque peca nesses detalhes aí. Aqui, ó. Esse se opõe, aqui, ó, esse se opõe à verdade. Tá vendo? Esse se opõe à verdade. Aqui. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. Ou seja, quem corrompe a mente do homem? Ou seja, o próprio homem. Ou seja, quem domina umas boas técnicas de persuasão, monta um bom script de texto, ou seja, consegue mexer no subconsciente da pessoa na parte do emocional, na parte das emoções, mexe com alguns gatilhos mentais, ele domina outro facilmente, ou seja, porque as pessoas elas são levadas por palavras, ou seja, por palavras bonitas, que às vezes mexe com o ego da pessoa, mexe com o emocional da pessoa, aí quando encaixa em um vídeo, ou seja, um texto com um fundo musical que balança a pessoa para o emocional, aí mexe com a emoção da pessoa, a pessoa cai fácil no que a pessoa está falando, entendeu? Ou seja,
Eles acham que aquela pessoa tem um conhecimento, mas só que não tem ali um conhecimento humano. Ou seja, mesmo ele abrindo a Bíblia e falando, porque ele escreveu um script para poder falar aquilo ali. Entendeu, amados? Por isso que a gente tem que estar fundamentado, tanto nos profetas, no Messias e nos apóstolos. Ou seja, leiam as Escrituras, meu conselho é esse. Quem está fundamentado nos profetas, no Messias e nos apóstolos, dificilmente esses caras enganam. Ou seja, o Pai nos livra. Ou seja, o que é que nos livra da mentira do homem? É a palavra do Pai. Ou seja, quem tem a palavra do Pai guardada e conhece o que é que o Pai falou, o que o Filho falou e o que os apóstolos falaram, não cai nesses dogmas aí, não vai atrás dessas pessoas aí. Porque são doutrinas heresias destruidoras. Aqui, olha o que é que Paulo vem falando aqui, ó. Contudo, não irão longe, pois, como no caso daqueles opositores, ao detalhe, ou seja, todo aquele que se opõe tanto a Moisés e se opõe ao Messias, está se opondo ao Pai. Entendeu? Por isso que no mundo hoje é cheio de doutrinas, porque a multidão se opõe contra as profecias e se opõe contra o Filho, sem perceber. Ok. E insensatez que lhes é própria se manifestará claramente a todos. Aqui, ó. Tu, porém, tem seguido atentamente minha teologia, procedimento, propósito, fé, paciência, amor e perseverança, observando minhas perseguições e aflições. Ou seja, Paulo tinha muito problema com aquelas pessoas. Ou seja, Paulo, ou seja, pregava o verdadeiro evangelho genuíno que não é humano, ou seja, do alto, e as pessoas não compreendiam muitas vezes Paulo, ou seja, porque Paulo também tinha um poder muito grande de falar também em parábolas. Ou seja, o apóstolo Pedro chega a dizer que os textos de Paulo são de difícil compreensão, que os insensatos distorcem, ou seja, para a própria destruição. Ou seja, porque Paulo muitas vezes fala por parábolas, às vezes ele encaixa texto de mulher, marido, aí as pessoas levam tudo para letra, aí acha que é um relacionamento conjugal. Paulo muitas vezes está falando por espiritual, a pessoa está lendo a letra por físico. Ou seja, e muitos desses tropeçam, por isso que surgem muitas religiões em cima dos textos de Paulo, porque eles pegam a letra, por desconhecer as escrituras sagradas, ou seja, levam tudo para a letra. Ou seja, isso se cria heresias e mais heresias. Ou seja, ele monta um texto, uma oratória, em cima de um texto isolado que Paulo falou, e persuade a pessoa cai naquilo ali. Entendeu, amados? Por isso que o mundo hoje é cheio de doutrinas, de heresias, de dogmas, de religiões. Por isso, porque ninguém busca a palavra do Pai e do Filho. Ou seja, eu garanto a vocês que se todo mundo buscasse diretamente do Pai e do Filho, não existiria religião nenhuma, doutrina nenhuma, existiria um só rebanho e um só pastor. E todos iriam seguir, ou seja, a palavra do Pai e a palavra do Filho puramente. Mas por ter esses homens aí no meio aí, ou seja, eles deturpam tudo, mas eles têm que existir aí, ou seja, porque o Pai faz isso para que as profecias se cumpram. O Pai precisa saber quem é joio e quem é trigo. Entendeu, amados? Esse é o meu conselho que eu deixo para vocês aqui, mano, só a título de entendimento, para que vocês não caiam mais nessas heresias. Ou seja, passem a buscar o Pai e o Filho nas Escrituras Sagradas. Então, amados, um abraço a todos vocês, fiquem todos na paz do Pai, o Yahweh, e seu filho Emmanuel.